Good morning! Morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Hank! Morning, Truman. E se a vida fosse de fato um filme? E se cada ato que você vive, cada cenário em que você se encontra, fosse parte de um grande roteiro, cuidadosamente escrito por mãos invisíveis? E se, de alguma forma, você fosse apenas um personagem movido por forças que não controla, vivendo uma realidade que não é realmente sua? Truman bebe Mococoa, o cacau mais famoso do mundo. Esse é o efeito cinema, a sensação de que a sua vida está sendo filmada, como se você fosse parte de uma produção que está sendo observada, sem perceber. Mas e se essa sensação não for apenas uma ilusão? E se realmente estivermos vivendo em um grande filme? Um filme que se desenrola à nossa frente, enquanto tentamos entender o que é real e o que é ficção. Here I come. Oh, here I come. Oh. Quantas vezes você já sentiu que o cotidiano é uma repetição? O mesmo trajeto, os mesmos rostos, as mesmas palavras ditas nas mesmas circunstâncias. Mas e se em um momento você notar algo estranho? Algo que faz você parar e questionar: isso é normal? E se o que você pensa ser uma escolha livre, na verdade for apenas uma ilusão? Cada decisão que você toma, cada caminho que você escolhe, talvez tenha sido cuidadosamente planejado por algo ou alguém, sem você perceber. O que acontece quando você começa a perceber que, de alguma forma, sua vida segue um caminho que você não pode controlar? E imagine por um momento que você começa a questionar suas próprias ações. Você tem a sensação de que cada passo seu é observado, que está sempre no centro de uma trama maior. Mas e se, em vez de uma sensação de medo, essa percepção for uma oportunidade? E se a sua vida for mais do que um simples acaso, mas sim parte de um grande plano que você ainda não compreendeu por completo? Parece impossível, né? Mas como algo tão evidente pode passar despercebido? Às vezes nos perguntamos, será que a vida não seria muito mais simples se tudo fosse controlado? Como uma peça de teatro, onde o roteiro já é escrito, e nós só seguimos as falas e os movimentos, sem questionar o cenário em que estamos. Chega um momento em que a percepção se torna insuportável. Cada tentativa de quebrar o padrão, de fugir de um destino pré-estabelecido, acaba sendo frustrada. Mas o que isso significa? Todas as nossas tentativas de sair do roteiro falham. Será que a liberdade que acreditamos ter é apenas uma ilusão? E quem está escrevendo esse roteiro, se não somos nós? Quem está no controle de nossas vidas? É uma verdade amarga. Às vezes as escolhas que acreditamos ser nossas são na verdade o reflexo de algo maior que nos guia. Somos produtos de um sistema, de uma sociedade que nos molda, nos ensina o que é certo e errado, o que devemos fazer ou não. Então, onde está a verdadeira liberdade? Estamos apenas repetindo roteiros antigos ou é possível de fato escrever uma nova história? Para a psicologia cognitiva, o efeito cinema pode ser relacionado à teoria da dissociação na psicologia, onde o indivíduo se desconecta de sua realidade imediata e começa a se ver como um observador externo, como se fosse parte de um filme. Isso pode ocorrer em momentos de estresse ou ansiedade, onde a pessoa sente que a sua vida está fora do seu controle e se observa de uma perspectiva externa. Esse fenômeno pode ser um mecanismo de defesa psicológico, onde o cérebro tenta distanciar-se das emoções intensas ou da sobrecarga cognitiva. Outro fenômeno psicológico relacionado é a despersonalização, um distúrbio dissociativo onde o indivíduo sente que a sua própria vida é irreal.
como se estivesse assistindo a ela em vez de vivê-la. Isso pode ser causado por estresse extremo, trauma ou condições de saúde mental, e pode ser intensificado pelo uso de mídias e filmes, onde as pessoas se veem constantemente imersas em histórias externas. Isso é feito através de um processo cognitivo chamado cognição narrativa, onde o cérebro organiza os eventos da vida cotidiana como se fosse um filme, buscando padrões e causalidades. Quando a narrativa interna começa a parecer muito roteirizada ou repetitiva, a pessoa pode sentir que está em um filme, uma vez que a realidade se torna previsível e controlada. A ideia de que a vida pode ser um filme ou uma simulação é explorada em várias vertentes filosóficas. Um exemplo é a teoria do simulacro, de Jean Baudrillard, que argumenta que, na sociedade moderna, a linha entre a realidade e a simulação se desfez, e vivemos em um mundo onde o simulacro se tornou mais importante do que a própria realidade. A ideia de que somos personagens de um filme pode ser uma metáfora para essa saturação de imagens e representações que afetam nossa percepção da verdadeira experiência humana. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger argumentaram que a busca pela autenticidade na vida humana é frequentemente obscurecida pela conformidade e pela repetição de papéis pré-definidos. A sensação de viver em um filme pode ser vista como um reflexo da alienação existencial. A ideia de que o indivíduo não está vivendo uma vida genuína, mas seguindo uma narrativa que não é verdadeiramente sua. A verdadeira liberdade, segundo essas correntes filosóficas, vem de se libertar desses papéis e viver autenticamente, criando uma própria história. O fenômeno do efeito cinema também pode ser analisado a partir da perspectiva da sociologia da mídia. Com a proliferação de filmes, séries, redes sociais e outros meios de comunicação, a linha entre o real e o fictício se tornou cada vez mais tênue. As pessoas são frequentemente bombardeadas por representações midiáticas que moldam suas expectativas e até mesmo suas decisões. Esse excesso de ficção pode levar a um fenômeno conhecido como o efeito de contágio cultural, onde os padrões e comportamentos observados nas mídias começam a ser imitados e incorporados na vida real. Nas redes sociais, muitas pessoas sentem que suas vidas estão sendo observadas e avaliadas por um público invisível, de forma semelhante a um personagem em um reality show. Isso pode aumentar a sensação de que suas ações são parte de uma narrativa construída e projetada para ser observada por outros. Todos nós passamos por momentos em que nos sentimos como se estivéssemos vivendo um filme. Como se nossa vida fosse predestinada a um caminho, controlada por algo ou alguém. Mas a verdade é que o efeito cinema é apenas uma metáfora para a luta pela autenticidade, pela liberdade. Estamos todos tentando encontrar nossa verdadeira história, aquela que nos define, aquela que nos liberta. A vida não é um filme de ficção, mas um drama real, e somos nós quem escrevemos o roteiro. Se escolhermos viver como personagens, presos a um papel que não escolhemos, estaremos perdendo a maior oportunidade que a vida tem a oferecer. A chance de ser genuinamente livres, de criar, de mudar e de seguir um caminho que só nós podemos traçar. E você, está pronto para sair do roteiro que lhe foi dado e criar o seu próprio caminho? O futuro é uma tela em branco, esperando para ser preenchido com as escolhas que você fizer. O que acontecerá quando você decidir ser o diretor da sua própria vida? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah.